Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. O assunto que nós iremos estudar hoje chama-se divisão de números naturais. Todos preparados? Então vamos começar. Primeiramente, nós temos que saber o que significa a divisão. Ela é uma das 4 operações, mas a gente tem que saber como é que nós temos que iniciar. A divisão ela é uma das 4 operações básicas da matemática e ela inversa a multiplicação. Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está muito presente em nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer esse processo a fim de adquirir prática e tornar este cálculo cada vez mais ágil. Lembrando, gente, que a agilidade ela só vem com a praticidade. Eu só vou me tornar ágil se cada vez mais eu estiver praticando a matemática. Muitos dizem que a matemática ela não se estuda, mas nós precisamos esquecer esse mito e nós temos que estudar a matemática sim, que é a mesma coisa de praticar. Cada vez mais que eu pratico, eu vou sentir facilidade. A partir do momento que eu coloco já na minha cabeça que é muito difícil, já vai travar todo o meu processo de aprendizagem. Então, vocês têm que encarar como se fosse uma fase de jogo. Vocês já estão preparados para esta nova fase, vão começar a praticar e vão ficar expert na divisão, tá certo? A divisão ela pode ser empregada de duas maneiras: repartir uma quantidade em partes iguais ou calcular quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Essas são as duas regras que nós precisamos para saber que é necessário fazer a divisão. Aqui eu coloquei para vocês uma explicação de como nós iremos armar essa conta de divisão. Eu coloquei aí algumas letras para representar as partes da divisão, certo? Quando vamos dividir um número P por um número D, devemos buscar um número Q que multiplicado por D seja igual a P. Não entendi. Vamos então. Cada um desses elementos, gente, eles recebem um nome. O nome que está representado pela letra P vai ser o nosso dividendo. O nome do que está sendo representado pela letra D é o nosso divisor. E a letra Q é o quociente. Esse R logo à frente vocês vão descobrir que é o resto. Então, os termos da divisão é dividendo, divisor, quociente e resto. Nem sempre é possível encontrar esse número do quociente. Em alguns casos, a multiplicação do divisor pelo quociente apenas fica muito próxima do dividendo. Nessas situações, a diferença entre o dividendo pelo resultado da multiplicação do divisor pelo quociente é chamado de resto e é denotado por R. Resumindo assim, nós vamos ter o nosso número dividendo que nós vamos dividir pelo divisor e vamos achar o quociente, mas nem sempre quando eu fizer a conta inversa, que é multiplicar o quociente pelo divisor, vai dar o número exato do dividendo. Quando não der o número exato do dividendo, no lugar da letra R vai sobrar um número que sempre vai ser, para sobrar, ele sempre tem que ser menor do que o número que está no divisor. Vamos lá. Coloquei aí um exemplo para vocês. Primeiro tem a conta 28 dividido por 2, que é igual a 14. Se nós fizermos a conta inversa, 2 vezes 14, ou seja, 14 duas vezes é igual a 28. Então, essa conta ela é exata, porque ela não sobrou nada. Já se eu pegar 29 dividido por 2,
ele vai ser diferente de 14, pois 2 vezes 14 é igual a 28. Então, a divisão não vai ser exata, porque no meu quociente vai constar o número 14, certo? Mas no meu resto vai ser apresentado o número 1, porque ficou faltando um número para que aquela conta fosse exata. Quando o resto não aparece, ou seja, quando r é igual a zero, dizemos que o dividendo ele é divisível pelo divisor. Caso contrário, o dividendo ele não é divisível pelo divisor. Quando ele não é divisível, quando ele é divisível, na verdade, quando não sobra nada, essa conta é chamada de exata. E quando sobra o número no resto, ela é chamada de não exata. Exemplo 2. Na divisão do número 25 por 5, temos. Aí tem uma conta armada, gente. 25 dividido por 5. Nós tivemos que dividir o 25 logo de imediato pelo 5, porque o primeiro número que está na casa das dezenas é o número 2. 2 ele é menor do que 5, então não pode ser dividido. Então, por isso que a gente teve que pegar o 25. E aí nós fazemos o quê? O número 25 ele é o dividendo, o número 5 é o divisor, 5 é o quociente e 0 é o resto da divisão. Mas para que você saiba qual é o número que você vai botar nesse quociente, a dica é, você vai pegar o número que está no divisor e vai fazer uma tabuada. 5 vezes 0, 5 vezes 1, até 5 vezes 10 ou mais, só você saber qual é o número exato que você terá que colocar no quociente. Depois que você realizou a conta, você vai pegar o quê? O quociente vai multiplicar pelo divisor. Se o número der igualzinho ao número do dividendo, então a sua conta está certa, como é o caso aqui. 5 vezes 5 é igual a 25 e o nosso dividendo, era 25. Note que para realizar a divisão é necessário encontrar um número que multiplicado por 5 seja igual a 25. Nesse caso, o número é o próprio 5. Veja também que podemos escrever o número 25 da seguinte maneira, que é assim, 25 é igual a 5 vezes 5 mais o zero, né, que foi o que sobrou ali, que vai dar tudo certinho. Para facilitar o processo de divisão, temos um algoritmo, isto é, temos um passo a passo que pode facilitar. Para verificarmos esse processo, vamos tomar a seguinte divisão. 64 dividido por 4. Primeiro passo é montar a operação, ou seja, montar a nossa conta. 64 dividido por 4, eu vou colocar ele dessa forma assim. O segundo passo, eu vou tentar encontrar um número que multiplicado por 4, que é o que está no divisor, seja igual a 64. Como não é uma tarefa fácil, vamos tomar somente o número 6, que é o número que está na dezena, para dividir com o número 4, ou seja, o número da dezena. Assim, devemos determinar um número inteiro que multiplicado por 4 seja igual a 6, ou que chegue mais próximo possível. Veja, 6 dividido por 4. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. O número 8 ele é maior do que o 6, então ele não serve. Então, vai ter que ser esse número 1, que é o que chega mais próximo. Aí eu vou e coloco o número 1 no quociente. 4 vezes 1 é igual a 4. Eu coloco o resultado embaixo do 6. E agora eu vou fazer uma conta de subtração, para eu saber quantos números é que faltava para chegar no número 6. Aí eu fiz 6 menos 4 é igual a 2. Então, sobrou 2. Terceiro passo, prosseguir a divisão descendo o logaritmo da unidade, que não foi dividido nesse caso, o 4. Veja, vocês viram que sobrou o número 2, não é isso? Eu vou pegar agora o 4 do 64 e vou descer e vou colocar disjunto do número 2, que representa a dezena. Então, vai ser o número 24. 24 dividido por 4. Eu vou lá na tabuada e eu vou procurar qual é o número que eu multiplico por 4, que dá 24 ou chega mais próximo.
Quando eu chegar na tabuada, eu vou ver que o número 4 vezes 6 ele é igual a 24. Então, eu vou pegar esse 6 e eu vou colocar no quociente. 6 vezes 4 é igual a 24. O resultado eu vou colocar embaixo do dividendo e vou fazer a conta de subtração novamente. 24 menos 24 é igual a zero. Então, como não sobrou nada, eu sei que essa minha divisão é exata. Assim, o processo chega ao fim, quando obtemos o resto igual a zero. Caso contrário, devemos continuar a divisão seguindo os mesmos procedimentos. Porém, se o número for menor, o número que sobrar aqui no resto, for menor do que o número que está no divisor, aí eu não vou precisar mais continuar, certo? Eu paro e a minha conta vai ser uma conta não exata. Agora nós vamos para a operação inversa da multiplicação e da divisão. Vamos para a prova real. Vamos primeiro para a prova real da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Para chegar à prova real da multiplicação, é preciso dividir o resultado por qualquer uma de suas parcelas e obter a outra parcela. Observe como pode ser feita a prova real da multiplicação no exemplo a seguir. 2 vezes 5 é igual a 10. Aí eu vou pegar o 10, que foi o total da minha conta, vou pegar um fator e vou dividir ali, que é o número 5. 10 dividido por 5 vai ser igual a 2, igualzinho ao valor que estava no outro fator. Ou então eu posso pegar o fator de cima. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então eu sei que essa minha continha ela está correta. Já a prova real da divisão é assim. Se a divisão é a operação inversa da multiplicação, então a multiplicação é a operação inversa da divisão. Para tirar a prova real da divisão, é necessário multiplicar o quociente pelo denominador e o produto obtido deve ser igual ao dividendo. Observe alguns exemplos. 15 dividido por 5 é igual a 3. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 menos 15 é 0. Agora eu vou pegar o divisor e vou multiplicar pelo quociente. 3 vezes 5 é igual a 15, ou 5 vezes 3 é igual a 15. Então, é o mesmo valor que estava lá no dividendo. Então, minha continha está certa. 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18. Então, 18 menos 18, 0. Deu a conta exata. Agora, eu pego o quociente e multiplico pelo divisor. 9 vezes 2 é igual a 18, o mesmo número que estava no dividendo. Então, a minha conta também está certa. É assim que nós fazemos as operações inversas, tanto da multiplicação quanto da divisão. Agora, o próximo número é divisão por 10, 100 mil. Nós estudamos na multiplicação que nós adicionávamos, a quantidade de zeros. Como é a divisão, nós vamos fazer o quê? Eliminar. Bom, para dividir um número por 10, 100 ou 1000, basta eliminar um ou dois ou três zeros do número. Exemplo, nós temos o número aí 70 dividido por 10. Cada número desse tem um zero. Eu tiro o zero de um lado, tiro o zero de outro. 7 vezes 1 é igual a 7. Esse é o resultado. 70 dividido por 7 é igual a 7. O método de corte de zero serve para dezenas exatas, mesmo que não tenhamos 10, 100 ou 1000 no divisor. Cortaremos sempre no dividendo e no divisor a mesma quantidade de zeros. Agora, vamos calcular mentalmente? Eu coloquei aqui o destaque de vermelho para que vocês tivessem uma visualização e compreendessem de forma mais rápida. 8.450 dividido por 10. Nós sabemos que o número 10 ele só tem um zero. Então, eu vou e tiro um zero de um lado e um zero de outro. E aí, sobra o número 845. 800 dividido por 10, eu tiro um zero de cada lado e sobra o número 80. 1.300 dividido por 100, eu tiro os dois zeros, um de cada lado, dois de cada lado,
E aí fica o resultado 13. 2.000 dividido por 1.000, eu vou e tiro os 3 zeros, tanto do dividendo quanto do divisor, e eu fico com o número 2. 3.500 dividido por 10, eu tiro um zero de cada lado e eu fico com o número 350. 1.030 dividido por 10, eu tiro um zero de cada lado e eu fico com o número 103. 700 dividido por 100, eu tiro os 2 zeros e eu fico com o número 7. E por último, 4.000 dividido por 1.000, eu tiro os 3 números zeros e eu fico com o número 4. Passamos para a próxima página, que é a questão 80, página 87. A questão 5. Eu tirei uma fotografia aí do livro para que vocês vissem melhor, porque para editar no slide não tem a opção para eu armar direitinho essa conta de dividir, por isso que eu tirei a foto. Ele diz assim: faça os cálculos e responda as questões. Letra A. Quantas vezes 21 cabe em 441? Então, a conta que vocês vão colocar do lado é 441 dividido por 21, que é igual a 21. E embaixo, na parte do cálculo, vocês vão armar a conta. Vocês armam a conta e depois vocês vêm aqui no vídeo para ver se vocês fizeram corretamente. Lembrando que vocês sempre vão colocar, se no caso aqui o 441, para que não fique tão difícil você resolver logo o 441 direto, você pega o que no divisor tem 2 números, que é unidade e dezena. Você pega também lá no dividendo 2 números, que no caso primeiro vocês vão resolver o 44 dividido por 21, que o resultado vai ser 2. 44 dividido por 21 é igual a 2. 21 vezes 2 é igual a 42. Você coloca o 42 embaixo do 44 para subtrair. 44 menos 42 é igual a 2. Depois desce o número 1 e vocês vão dividir 21 dividido por 21, que é igual a 1. 21 vezes 1 é 21. E 21 menos 21, 0. É uma conta exata. Quantas vezes 37 cabe 269? 269 dividido por 37, que é igual a 8. Vocês vão fazer da mesma forma ali, certo? Sendo que o número 29, vocês não podem dividir por 37 porque ele é menor. Então, vocês vão ter que já fazer a divisão já de imediato. 296 dividido por 37, que é igual a 8. Quantas vezes 6 cabe 624? O próximo é 400 dividido por 10, que aí vocês podem só estar eliminando um zero de cada lado e vai dar 40. E a última questão é 810 dividido por 26, que vocês vão também fazer de pouquinho em pouquinho. Primeiro vem 81 dividido por 26, que é igual a 3. 26 vezes 3 é igual a 78. 81 menos 78 é igual a 3. Desce um zero. 30 dividido por 26 é igual a 1. 26 vezes 1 é igual a 26. E 30 menos 26 é igual a 4. Aí ele pergunta: na divisão 810 dividido por 26, sobra resto quanto? Sim, sobrou 4. E aí, na questão 6, vocês vão fazer o quê? Efetuar as divisões e marcar o resultado correspondente. Vocês vão armar a continha. E depois vocês olham aqui para ver se está correto, certo? E aí depois, de acordo com os resultados que estão aqui embaixo na coluna, cada uma coloridinha, vocês vão colocar o que corresponde à letra A, B, C e D. Eu espero que todos vocês tenham compreendido e até a próxima aula.